No tópico 2, pessoal, a gente vai falar um pouquinho daí sobre a abordagem comportamental da administração. Teoria comportamental da administração e a teoria do desenvolvimento organizacional, tá? Então, primeiro ponto aqui da teoria comportamental, né? A gente tem um primeiro autor que fala sobre ela, que é o Kevenato, que diz que essa teoria estuda o comportamento das pessoas dentro de uma organização, destacando uma nova abordagem dos conflitos formal ou informal e a busca da motivação individual do grupo dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, olhando, né, a busca do indivíduo, da motivação individual, ou seja, de cada pessoa dentro de um grupo lá no seu ambiente de trabalho, na sua empresa em si, ou dentro da organização que essa pessoa trabalha, tá? Então, é importante relembrar que, com base na teoria de recursos humanos, nasceu uma nova visão da teoria administrativa baseada no comportamento humano nas organizações, sendo principalmente uma nova oposição à teoria clássica, tá? Mais uma oposição lá às primeiras teorias que surgiram. Ela busca analisar influências do comportamento, aspectos democráticos, humanos e flexíveis para resolver os conflitos internos da organização. Ela dá ênfase nas pessoas, preocupa-se com o comportamento organizacional e também com os processos de trabalho, tá? A partir dessas novas mudanças instituídas pela teoria comportamental, foi necessário conhecer o comportamento humano, tá? Essa necessidade de estudos, ela é sobre o que leva as pessoas a criar motivação e garantir no ambiente de trabalho contribuições que melhoram os processos da organização e a qualidade de vida. Ela também é sobre pessoas e organização. E aqui a gente vai falar sobre o que a gente comentou anteriormente na teoria na verdade humanística, né? Na teoria dos recursos humanos ali. Das relações humanas, desculpa, não é recursos humanos, teoria das relações humanas. E a partir disso, vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia das necessidades de Maslow. Então, anteriormente, havíamos comentado lá na teoria das relações humanas sobre a questão das necessidades fisiológicas, psicológicas e de autorrealização. Maslow faz um trabalho um pouco mais detalhado. Ele trata isso aqui em 5 pontos na sua pirâmide: fisiológicas, seguranças, sociais, estima e de autorrealização. Tá? Então, no estudo de Maslow, ele escreveu que é necessário que as pessoas estejam motivadas, e com isso nasceu a teoria motivacional com as suas necessidades básicas necessárias para os trabalhadores, a chamada pirâmide de Maslow, em que no topo estão as necessidades mais elevadas, que é relacionado à autorrealização, e na base da pirâmide as necessidades mais baixas, necessidades fisiológicas. Tá? Então, esse ponto aqui, quando a gente fala das necessidades individuais, a gente está falando dessas necessidades de realização. Tá? Então, primeiro pontinho, pessoal, vamos falar aqui sobre as necessidades fisiológicas. Então, apesar de estarem na base da pirâmide, elas não deixam de ser importantes para a necessidade humana, pois é nesse nível, né, que estão as necessidades de alimentação, fome, sede, sono, e sono e repouso, que é relacionado com a parte de cansaço, da moradia, que é o frio ou o calor, se você está bem aquecido, se você não passa frio, se não é calor demais no lugar que você reside, e também o desejo sexual. Então essas necessidades, elas já nascem como instintivas por termos de sobrevivência do ser humano. Quando uma pessoa está com o estômago vazio, a motivação se destaca em saciar a fome e alimentar-se. Dessa forma, é importante salientar que o homem tem a necessidade de sobrevivência. Quando isso deixa de ser uma preocupação, essa parte para a segunda necessidade da pirâmide, que é a necessidade de segurança. Lá na necessidade de segurança, que é a segunda que a gente que a gente vê aqui, a gente vai ter relação à questão de proteção, tanto
parte de casa quanto emprego na busca da estabilidade, tá? Então eu tenho uma estabilidade em casa e também eu tenho uma estabilidade no meu trabalho. Então a gente trata aqui com relação à segurança do trabalho em si também, tá? Então quando essa necessidade ela domina o indivíduo, ele muda completamente seu comportamento, uma vez que o empregado está sempre em dependência com a empresa por algumas ações realizadas pelos seus supervisores, como tomada de decisão que alteram o trabalho, deixando apreensivo, podendo provocar incertezas no ambiente de trabalho quanto à sua permanência na organização. Então, quando a gente olha para essa necessidade, imagine uma empresa que está passando por uma instabilidade. A gente teve um caso muito famoso no Brasil recentemente a respeito daquela empresa que fraudou as suas contas para falar para os acionistas que estava dando lucro, quando na verdade existia um grande rombo financeiro. Então, imagine como que os colaboradores dessa empresa estavam se sentindo. A necessidade de segurança ela não estava sanada, porque trouxe um sentimento de que poderiam perder seu trabalho a qualquer momento, né? Então, outras situações também podem levar ao desequilíbrio de segurança, como favoritismos, políticas desconstruídas e que faz a pessoa perder a motivação, onde ela não consegue sentir, né, aquela estabilidade, onde uma pessoa é privilegiada, outra não. Isso tudo também tem relação com a parte de segurança, tá? A terceira que vai estar bem no meio da nossa pirâmide são as necessidades sociais. E essas necessidades elas surgem em independência das duas necessidades básicas, tanto a fisiológica como também a segurança, quando elas já estão satisfeitas. Então, o comportamento das pessoas muitas vezes tem a necessidade de socialização, de estar junto a pessoas, desde que exista a aceitação de ambos os lados. E a troca da amizade, do afeto, busca melhorar o bem-estar motivacional. Essa pessoa que não tem essa necessidade, a frustração causa o isolamento dela, né? E, consequentemente, vai trazer desmotivação acentuada, podendo criar condições indesejadas, levando essa pessoa a adoecer, tá? Então, afeto, amor, compaixão, amizade é uma grande força motivacional para as pessoas. Passando para a necessidade de estima, né? Então, ela vai apontar aqui para as pessoas como questão de autoestima e como elas se avaliam, envolvendo autoconfiança, delas serem aceitas na sociedade, de respeito, status, consideração de prestígio. Essa necessidade busca a satisfação do indivíduo como pessoa de valor, de força e busca não levantar apenas aquela condição, de não apenas sanar aquela condição de desânimo, mas sim de trazer essa autoestima para ela, de ela se sentir respeitada, que ela tem um status importante no meio social dela. Então aqui a gente está falando de estar sanado com essas necessidades. E por último, aqui no topo da nossa pirâmide, a gente vai ter aquele sentimento de estar à frente é, da sociedade. É a fase mais alta da hierarquia dos nossos pontos de desejos, de necessidades, né? Então, a gente fala especificamente de crescimento individual, de prosperidade, realizações próprias relacionadas ao desenvolvimento, né? Então, quando a gente olha isso para o ambiente fora do trabalho, a gente está falando de parte de educação, religião, passatempo, crescimento pessoal e sentir que a gente está no ponto mais alto disso. E quando a gente olha para o trabalho, de ter um trabalho desafiante, diversidade, autonomia para poder trabalhar, participação nas decisões, assim como o crescimento pessoal também, tá? Mas é importante a gente falar um ponto ainda que da parte do Maslow, é que, assim como o anterior, não é sempre que a gente vai conseguir realizar todas essas necessidades, tá? E, e aí a gente vai ter sempre esses pontos de avaliar cada um desses temas, né? Como estando satisfeito ou não satisfeito com cada um deles, certo? Depois da teoria da parte do Maslow, a gente vai ter o Herzberg e a teoria dos dois fatores, tá? Na concepção dele, de Friedrich Herzberg, o comportamento humano tem dois fatores distintos que fazem explicar essa situação em todos os ambientes que está interagindo.
Então, ele tinha como objetivo, né, identificar os fatores que causavam a satisfação e a insatisfação no ambiente de trabalho. Então, ele classificou em dois fatores, tá? Primeiro, que eram os higiênicos, que são os que desagradavam, e os motivacionais, que eram os que agradavam, né? Os higiênicos, os extrínsecos, né? Eles são relacionados às condições físicas do ambiente de trabalho. Salário, benefício social, políticas da organização, clima organizacional, oportunidade de crescimento, etc. Então, segundo os estudos de Herzberg, esses fatores são suficientes apenas para evitar que as pessoas fiquem desmotivadas, não sendo capazes em si de promover uma motivação duradoura. Ou seja, você pode trabalhar todos os sistemas aqui, ambiente de trabalho, salário, benefício social, política da organização, clima organizacional, oportunidade de crescimento, todos eles, mas isso vai evitar só que as pessoas não fiquem desmotivadas, mas não vai causar uma motivação duradoura, ou seja, não vai deixar as pessoas felizes para sempre, ou seja, motivadas para sempre, né? Já os fatores motivacionais, que são os intrínsecos, eles referem-se ao conteúdo do cargo, as tarefas e as atividades relacionadas com o cargo em si. Então, inclui liberdade de decidir como executar trabalho, qual serviço será executado, envolvendo os sentimentos de seu crescimento profissional e individual, reconhecimento, autorrealização e, consequentemente, depende do papel dentro da organização. Então, o que essas duas teorias têm em comum, né? O que elas relacionam em si? Então, olhando para as necessidades primárias de Maslow, a gente está falando lá dos fatores higiênicos de Herzberg, que é aquele ponto que mantém as pessoas apenas não desmotivadas, mas sim que elas não percam ali, não estejam com o status de desmotivadas para o trabalho. Enquanto as necessidades secundárias são os fatores motivacionais de Herzberg, que é mais relacionado a até aquela base solucionada e passar para pontos de autorrealização, né? Temos ainda a teoria das necessidades de McLean, né? Que ele trouxe ali na teoria dele três itens que fazem parte da motivação do ser humano, do indivíduo, né, em si. Primeiro, realização, que é a necessidade de obter sucesso para executar tarefas, buscando atingir seus objetivos e com um grande padrão de rendimento, muitas vezes em comparação com outras pessoas. Poder, que quer dizer que alguns indivíduos têm necessidade de comandar e controlar pessoas para satisfazer suas necessidades. E afiliação, que é a necessidade de status, conviver em um meio social e de aceitação das pessoas fazendo parte de um grupo. Tá? Então, na teoria do McLean, ele diz que cada indivíduo tem necessidades diferentes, em um certo grau. Pode ser mais ou menos. Então, a gente tem necessidades diferentes, um pouquinho mais em uma, um pouquinho menos em outra. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas são mais isoladas e preferem trabalhar sozinhas na busca pelo sucesso. Outras já preferem estar em um grupo pela busca do sucesso compartilhado. Então, essa teoria do McLean está muito relacionada à necessidade de autoestima e autorrealização de Maslow e aos fatores motivacionais de McGregor, que a gente vai ver depois. Então, veja que isso também tem a ver com aquela história de que nem sempre o melhor operador é o melhor líder. E a gente vê isso muito claro. No passado, muitas das pessoas buscavam promover, né, efetivar a cargos de liderança ou cargos gerais, cargos mais importantes, né, pessoas que tinham um bom desempenho lá na parte operacional. Mas nem sempre essa pessoa que tem um bom perfil operacional ela vai render bem como líder. Assim como nem sempre um bom líder vai ser um bom operador. Isso varia muito de perfil para perfil, muda muito de pessoa para pessoa. Claro que em alguns casos isso vai acontecer, mas não é sempre. Não tem uma ligação direta entre isso, né? Depois temos os estilos de administração, tá? E aqui a gente vai ter uma teoria bem legal, que é a teoria do XY, tá? Essas teorias elas, dizem respeito a duas diferentes formas de administrar, que são baseadas na concepção que a organização possui a respeito do comportamento humano, tá? Então, dentro dessa teoria, o que ela vai dizer? Que na teoria X apresenta uma visão negativa do ser humano. Seus pressupostos consideram o modo tradicional de se administrar, no qual trata os funcionários como máquinas, tá? Então, para a teoria X, o ser humano é preguiçoso, desleixado, não gosta de trabalhar,
só pensa em si próprio e ele é acomodado. Devido a isso, conforme a teoria X, os funcionários precisam ser comandados e controlados nas necessidades que realizam. Aqui fala muito sobre uma empresa que atua fortemente com microgerenciamento, que ela entende que a pessoa só vai trabalhar, só vai produzir se ela for ali controlando de pertinho, né? Ela tem que receber ordens e controle e comando constantemente para conseguir produzir. Já na teoria Y, a gente vai apresentar uma versão positiva da natureza humana. Assim, o funcionário é capaz de se motivar, tem potencial de desenvolvimento, é interessado em crescer profissionalmente e tem condições de aplicar toda a sua criatividade em prol da busca por soluções para os problemas e as necessidades organizacionais. A partir dessas concepções, basicamente, a administrar sob a ótica do TLX implica em aplicar ferramentas de controle sobre funcionários, enquanto a ótica Y, a administrar é criar oportunidades, motivar possíveis potenciais e estimular o crescimento pessoal. Muito importante a gente entender, pessoal, que não existe um certo e um errado, tá? A gente pode falar, a teoria X é do passado, a Y é a nova, mas não é só bem assim, tá? Em muitos modelos de administração, em muitos setores de atuação empresarial, a teoria X, que trabalha com comando e controle, ela se aplica melhor. Em outras empresas, onde a criatividade, a liberdade, ela é vista com mais positividade, ela traz mais benefícios, a teoria Y vai se aplicar melhor. Tá? Aqui são estilos de administração, formas de administrar a empresa. E isso vai fazer muita diferença. Tá? Tem empresa que não vai funcionar se utilizar a teoria Y, assim como tem empresa que não vai funcionar utilizando a teoria X. Isso são estilos de liderança, estilos de cada tarefa, estilos da forma com que a empresa atua. Tem muito a ver também com cultura de trabalho, cultura local das pessoas, e isso vai ter muita influência. Tá? Lembrando que a teoria é um outro ponto que vai influenciar muito com um bom funcionamento da teoria, do estilo de liderança da teoria Y, é das pessoas terem maturidade para conseguir lidar com toda essa liberdade de trabalho, né? E isso também é muito importante. Em alguns casos, a gente tem um mix, né, desses dois estilos de liderança para a gestão da empresa. Outras teorias que a gente pode citar aqui, pessoal, é a teoria dos sistemas de administração de Likert, né? Que ele propõe que não existe um modelo específico de como administrar. Cada organização possui seu sistema que se adequa ao modelo e ao tipo de negócio, e a gente nota isso claramente, né, pessoal? É, em algumas empresas, tem empresas que têm estilos de administração em cada departamento. Isso é bem interessante. A gente nota como que as empresas vão evoluindo, por mais que tenha um direcionamento geral, em alguns casos tem gestores que vão trabalhar essa gestão de forma distinta para conseguir gerir suas equipes da melhor forma. Lembrando que tudo isso varia por questão de perfil, questão de pessoa, estilos, tarefas que serão executados, são vários fatores que vão influenciar nisso. Tem também a teoria do equilíbrio organizacional, que destaca que existem 4 conceitos básicos para criar esse equilíbrio, né? E aí dentro desses conceitos básicos ele vai citar ali questão de incentivos, né? Qual a quantidade de utilidade dos incentivos, contribuição e a utilidade da contribuição. Tá bom? Agora passando, pessoal, para a teoria do equilíbrio organizacional, tá? Então aqui ela fala da questão dos incentivos, qual a quantidade dos incentivos e contribuição que a gente comentou anteriormente, tá? Vamos para a apreciação crítica da teoria comportamental. Então, embora ela tivesse recebido poucas críticas, a teoria comportamental teve muita ênfase nas pessoas e exagerou na classificação pela satisfação e necessidade dos indivíduos, mais descritiva do que prescritiva. Ela não indicou caminhos para serem seguidos. Faltou ali modelos práticos, tá?
Então, vamos agora para a teoria do desenvolvimento organizacional. Essa teoria nasceu por volta de 1962 com o objetivo de melhorar o desenvolvimento organizacional de forma mais democrática, criativa no ambiente de trabalho, né? O desenvolvimento organizacional, ele é uma continuação da teoria comportamental, não é propriamente uma teoria administrativa, mas um desdobramento prático e operacional em sentido da teoria sistêmica, que a gente vai ver posteriormente. A origem do desenvolvimento organizacional tem motivado os administradores e consultores a trabalharem de modo em que as pessoas se sentissem parte da organização. Assim foram atribuídos vários fatores para o seu surgimento. Tá? Entre esses fatores, a gente pode citar a dificuldade de administrar pelo modo de muitas teorias. Então, o desenvolvimento organizacional ele tratou de promover mudanças e flexibilidade organizacional, fazendo com que um indivíduo sozinho não provoque mudanças, mas a necessidade de estabelecer um planejamento coerente para o desenvolvimento e as mudanças necessárias na organização. A motivação humana, né, que observa-se que nem sempre os objetivos da empresa estão de acordo com os objetivos do indivíduo. Com isso, muitas vezes o sistema se torna ineficiente, retardando ou até impedindo que a organização alcance seus objetivos. Assim, foi necessário buscar novas abordagens a respeito da motivação humana, ou seja, novas formas de conseguir essa motivação. Tem também o NTL, que é o National Training Laboratory, que foi necessário criar um laboratório para os estudos do comportamento humano com o treinamento da sensibilidade do indivíduo na busca do melhoramento pessoal. Publicação do livro. Então, após os estudos de pesquisas realizados pela NTL, perceberam que a sua aplicabilidade tem uma grande diferença de comportamento nas organizações quando tratada corretamente a sensibilidade do indivíduo. Também temos a questão da diversidade de mudanças no mundo, né? Necessidade de organização estar pronta para as transformações de forma rápida e inesperada, complexidade maior nas organizações. Então, a tecnologia envolve pessoas com competências diferentes para a integração no desenvolvimento organizacional, mudanças no comportamento, né? A gente está falando disso. A fusão de duas tendências, estudo da teoria e do comportamento humano. Então, passou-se a olhar essas duas questões dentro do desenvolvimento organizacional. Tratou também a respeito dos conflitos interpessoais, né? Então, aqui foi criado grupos de pessoas que se alteraram entre organizações públicas e privadas, e o desenvolvimento organizacional é o meio termo entre a teoria comportamental e a teoria sistêmica, que buscou na psicologia uma forma para um novo modelo de administração. A respeito dos modelos de desenvolvimento organizacional, a gente vai ter o ambiental, organização, grupo indivíduo, e o desenvolvimento organizacional ele foi desenvolvido através desses modelos como estudo de variáveis para assim alcançar os objetivos organizacionais dos grupos e do próprio indivíduo. Tá? Então a cultura, quando a gente fala a respeito desses estudos, ela é muito importante. Ela vai ser um fator fundamental para entender qual a melhor teoria que eu vou ter para a utilização, né? Então, lembrando, né, quando a gente vai lá para o nosso conceito de cultura, a gente fala desses costumes, né? Da forma com que esses indivíduos agem. Então, só para a gente voltar aqui no slide da cultura, só para a gente lembrar do conceito de cultura, né? Cultura basicamente é um conjunto de técnicas, memórias e informações compartilhadas e repassadas de geração em geração, desempenhando um papel ativo no rearranjo do sistema de informações culturais dos indivíduos. A cultura é aquele complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, direito, costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, pessoal, só rapidamente lembrar que culturas diferentes no mundo, elas têm formas de agir diferentes, né? O que é errado para uma sociedade, para uma cultura em si, é certo para outra, né? Basicamente, é só a gente comparar de uma forma bem geral e um pouco mais grotesca, comparar a cultura de países do Oriente Médio com a cultura de países do Ocidente. Comparar a cultura brasileira com a cultura de países na Europa e comparar isso com países da Ásia ali, como Japão, Coreia e China. São culturas totalmente distintas. Aqui a gente está comparando de maneira bem grotesca. Quando a gente olha de países e regiões específicas, também tem grandes diferenças culturais, formas de agir, formas de ser, formas de fazer algo.
né? Então isso é muito importante entender para conseguir respeitar tudo isso, tá? E olhando para dentro da organização, a gente nota que dentro das próprias empresas existe uma cultura, né? E essa cultura possui muitas variáveis, pois representa formas informais que orientam o comportamento dos indivíduos no dia a dia no ambiente de trabalho. Cada empresa em si possui um modelo de cultura organizacional. Sempre existem diferenças de uma organização para outra, onde algumas são mais conservadoras, outras mais rígidas, ou ainda as que são extremamente flexíveis, né? E quando a gente fala de pesquisa de clima, pesquisa de cultura, avaliação de cultura e por aí vai, a gente sempre vai notar que a empresa ela comunica uma espécie de cultura, ela fala assim, ah, nossa cultura é essa aqui. E muitas vezes, quando a gente faz a pesquisa, quando a gente faz uma avaliação de cultura, ou uma avaliação em si, para fazer essa mensuração de entender como que está essa cultura, a gente nota que tem algumas, pode existir algumas lacunas. A empresa fala que a cultura dela é desse jeito, mas os colaboradores acabam aplicando outro. E aí a empresa vai utilizar ali estratégias para conseguir redirecionar isso, né? A organização vai utilizar suas estratégias para conseguir fazer todo esse direcionamento, tá? Mas vamos olhar os dois conceitos diretamente, né? Então, clima organizacional, ele reflete no modo como as pessoas interagem umas com as outras, podendo ser clientes internos ou externos, dentro de uma organização, e o seu grau de satisfação no ambiente de trabalho que o cerca. A cultura organizacional, que faz parte do grupo de pessoas e da organização que constitui um conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições e relacionamento, né? E quando a gente fala dito isso, né, a gente fala também das mudanças organizacionais, né? Então, mudança organizacional é uma constante. Ela está se moldando constantemente para tudo que tem de novo, para conseguir melhorar, né? E a gente pode perceber que como a mudança tem grandes resistências ou facilidades, dependendo da força que exerce nas pessoas, tanto positivas como negativas. Atrás daquele conceito, primeiramente, de descongelamento, né? Que é velhas ideias e práticas são derretidas, abandonadas e desaparecidas. A gente trata para mudança, aplicando novas ideias, práticas que são exercidas e aprendidas, identificação e internalização, e recongelamento, né? Novas ideias e práticas são incorporadas definitivamente ao comportamento. Traz suporte e reforço a respeito disso. Bom, com relação à apreciação crítica da teoria administrativa, da teoria do desenvolvimento organizacional, né? Ela é considerada uma teoria administrativa que auxilia na concepção da mudança da cultura e do clima organizacional, propondo modelos ao modo de administrar. Sua contribuição foi mais para rotular, sendo apreciada como uma teoria, uma espécie de uma embalagem da teoria das relações humanas e da teoria comportamental, mas apenas realizando algumas modificações. Assim que ocorreu a crise deixada pelas relações humanas, o desenvolvimento organizacional foi considerado uma saída proposta para melhorar a eficácia organizacional e tentou melhorar a motivação dos trabalhadores no ambiente de trabalho.